memorizei o nome de todos, né? Mas meu nome é Fabiano Timbola. É muito bom estar aqui no grupo com vocês, porque, diferente dos outros grupos de sala de aula, aqui a gente sempre amadurece mais, porque as perguntas são boas e as pessoas têm menos inibição de perguntar. É como se fôssemos realmente uma família e a gente fica bem à vontade para perguntar. Então, é sempre muito bom explanar no grupo. Diga, Leila, pode falar. Tem uma opção no lado se a gente botar participa? O grupo? Se tem no lado, se tem, não tem certo. Não, geralmente quando você está no grupo... Bom, pessoal, então o nosso objetivo hoje não é ensinar artigos científicos, mas é sim dar alguns toques sobre a redação, seja ela científica ou não. No nosso caso, como somos um grupo de pesquisa, o ideal é que a gente fale muito mais sobre a redação científica. Mas eu vou acabar mostrando a vocês aqui uma estratégia que é utilizada no mundo todo para escrever. Uma das coisas que marcou a humanidade, além do fogo, é claro, que foi uma das maiores descobertas, foi a escrita. Então, antes, o que marca a passagem da pré-história para a história é o fato de se ter escrita. Então, o que se escreve fica, o que se fala se perde. E uma das habilidades dos pesquisadores é exatamente divulgar o seu trabalho. Ora, se eu vou a um congresso, eu estou divulgando o trabalho, mas o que se fala se esquece. Enquanto que se eu consigo publicar o que eu acabo de achar ou desejo divulgar, é muito pouco provável que isso se apague, principalmente na época da internet. Então, uma das habilidades que todos que estão no grupo devem começar a alimentar, a desenvolver, é escrever, para nos imortalizar. Bom, pessoal, os artigos, a sequência de 12 artigos ou mais, está nesse endereço aqui. Todos os artigos utilizados nessa aula estão nesse endereço. Então, quem quiser bater foto, é hora de, para não ficar copiando. Eu nunca gosto de que o meu aluno fique copiando, embora cada um fique à vontade. Mas, normalmente, isso que vocês vão ver aqui e muito mais. E fiquem à vontade para usar. Bom, pessoal, o Journal of Clinical Epidemiology viu e percebeu que existe dificuldade no mundo todo para essa habilidade de escrever. Então eles resolveram se unir e aí eles soltaram 13 publicações, aproximadamente 12 ou 13 publicações, 12 publicações, nos ensinando, nos chamando a atenção do que deveria ser escrito. É claro que quem está aqui e já escreveu, já pode fazer isso de forma natural, de forma descontraída. Quem não faz o que está aqui, precisa prestar atenção para começar a fazer. Porque você vai ganhar digamos, em acerto, em probabilidade de acerto. A gente está atualmente na era do não. Ou seja, as grandes revistas internacionais, elas tendem a dizer não a 80% dos artigos que recebem. Então, ano passado eu fui revisor ad hoc da PLOS ONE. E a PLOS ONE mandou uma carta para... Já é acho que é a segunda vez que eu recebo uma carta explicando quantos artigos e agradecendo o trabalho que a gente executou durante o ano. E eles me colocaram... A PLOS ONE, é claro que ela tem PLOS ONE biológica, genética. Então, a que me convidou, que é do grupo PLOS ONE, recebeu durante o ano 16 mil artigos. Não ia publicar 16 mil artigos. Então nós estamos na era do não. E a gente precisa se adaptar a isso. Se a revista diz não, a gente tem que tomar aquilo como uma forma, com críticas positivas e preparar para outra revista. Recebeu não, você prepara, guarda as críticas, melhora o seu texto e manda para outra. Ora, o PubMed, ele tem aproximadamente só
30 mil revistas cadastradas. Só 30 mil. Então você tem, no mínimo, 30 mil chances de publicar o seu artigo. No mínimo. Então, publicar o seu artigo é uma questão de tempo. Você pode publicar ele mais rápido ou você pode publicar ele mais lentamente. Pode demorar mais. Mas se você seguir alguns passos, você pode ter êxito com mais rapidez. Então, esse artigo aqui, que é o primeiro da série, né? Ele fala isso, how to get started. Quer dizer, como a gente deve começar. E é incrível como no mundo inteiro é um desafio iniciar um artigo que o pessoal que trabalha com as evidências chama de paper. Então, a partir no meio acadêmico, muitas pessoas dizem o artigo é o paper, o artigo é o paper. Então, é um desafio iniciar a escrita. Porque a gente precisa de tempo para escrever, precisa de motivação para escrever, né? Precisa de iluminação para escrever. Não só o artigo, como poesia, livro, tudo. A gente precisa de ter tempo. Então, uma outra coisa que a gente precisa ver também é que a gente precisa tentar se divertir na escrita do artigo, ou do livro, ou da poesia. E a gente não precisa seguir a ordem. Não é necessário seguir a ordem, título, a introdução, método. Porque disparadamente as pesquisas têm mostrado que a introdução e a discussão são as piores partes a serem escritas. Como é que você vai começar com a introdução se você está começando com o pior? Então você não precisa começar com o pior. Você pode começar com o mais legal. O mais legal para você. Que pode ser o método, pode ser o resultado. E antes de começar, pense quando e onde você estará mais sereno, criativo e produtivo. Então, vai escrever no trabalho, por que você vai escrever lá? Vai escrever em casa, qual é o tempo que você tem para escrever? Se você não se dá, porque o tempo, ele em si não existe. O tempo é uma criação humana para organizar melhor a vida. A humanidade levou 400 anos para saber dizer a hora no relógio. E no começo, o tempo não se sabia se dividia 1 minuto em 60 segundos ou 1 minuto em 100 segundos. Ficou meio que, mas acabou ganhando sistemas de sexagesimal. Então é preciso que você tenha na sua casa, no seu local, um cantinho da escrita. Não existe um cantinho da leitura, você tem que ter o momento e o cantinho da escrita. Senão não consegue. E isso não é dito, não sou eu que estou dizendo, isso já está publicado e divulgado internacionalmente. E uma coisa, cara, que eu demorei assim, muito para aceitar que deveria fazer. Demorei muito, mas depois como diz um amigo meu, Oceano, eu compreendi, eu entendi que é mais fácil utilizar a técnica do esqueleto. E aí depois assistindo a entrevista de grandes pesquisadores e de artistas, escritores internacionais, alguns chegam a dizer que utilizam a técnica do esqueleto para fazerem seus livros que não são acadêmicos. Entre eles, aquela senhora que escreveu Harry Potter. Então o conselho que ela dá é o seguinte: crie o esqueleto, use a técnica do esqueleto e escreva todo o livro em 3 meses. Depois de 3 meses, terminou o livro, você só vai aprimorar o livro, mais nada. Então, cada livro do Harry Potter, ela inicialmente pensou em fazer em 3 meses. É claro que alguns, ela começou antes, outros depois, passou mais tempo. Mas, para os artigos, isso pode ser um parâmetro, 3 meses. Como é que é essa técnica do esqueleto? Que esqueleto é esse? Demorei tanto para compreender.
É simples. Na verdade, o que você vai fazer não é um sumário, não se trata de um sumário, mas você vai elencar as partes do artigo. Então, introdução, método, resultado e discussão. Começou o seu esqueleto. Na sequência, aí você começa a colocar frases ou tópicos que poderão ser aumentados depois. Então, anestesia geral é mais comum no mundo, para aí um pouquinho. Combinação com anestesia neuroaxial, parei nesse tópico, e aí coloco o objetivo da minha pesquisa. Claro que isso aqui poderia ser bem maior. Como o espaço é menor, eu deixei só essa parte. Num segundo momento, eu vou pegar e trabalhar só isso aqui. Esquece o resto. Eu vou trabalhar isso aqui. O que é que as evidências empíricas dizem? O que é que o livro diz? O que é que o artigo diz? Então, quando eu acabar esse tópico, eu passo para esse outro tópico. Esse aqui, quem já faz pesquisa, naturalmente ele já existe. Eu não preciso criar o objetivo da pesquisa. E assim a gente faz com todas as outras seções. Então, eu crio o esqueleto aqui, ó. Esqueleto, depois coloco os subitens. E aí depois, no segundo momento, é que eu vou desenvolver este. Essa é a técnica do esqueleto, que é utilizado também fora da pesquisa. As tabelas, faça-as em branco. É o esqueleto da tabela. Depois você completa, para que ela fique mais completa. As figuras, você faz só os esboços das figuras e para. Porque você não sabe se vai ser melhor figura ou tabela. Então você não precisa criar a figura completa. E a tabela fica assim, branco. Depois de preparar o esqueleto, você deve aprimorar seu manuscrito até a versão final. E fim. Essa já é a forma, teoricamente, que vocês já podem começar a escrever agora, hoje, imediatamente. Amanhã, depois, quando quiser. Pronto, fim. E dúvidas até aqui? Olavo já escreveu várias vezes. Não sei se já usou essa ou não. Eu uso a técnica do esqueleto, acho que facilita bastante. E eu geralmente começo a escrever pelo método. É que eu tenho mais afinidade assim e já é algo mais pré-estabelecido. Então, no caso da revisão de chamada, que a gente trabalha bastante, então escrevendo o método, dando esse start, o resto fica mais fácil. E tem também o Timbó conhece, tem um professor de São Paulo, o professor Gilson Volpato, ele tem um canal no YouTube, tem vários vídeos sobre pesquisa. E em um vídeo dele, ele fala sobre o método de escrever ao contrário, não sei se você lembra. Que ele, não foi uma ideia dele, é uma ideia de outro pesquisador, mas que ele usa e recomenda, que funciona em algumas ocasiões. Ele sugere que você pegue os resultados, você já tem os resultados da sua pesquisa, aí você olha os resultados, interpreta e conclui. Você geralmente começa pelos resultados e pela conclusão e pelos resultados. E depois ele sai voltando. Aí como é que você chegou nesses resultados? Então ele escreve o método, depois escreve, se não me engano, a discussão e finaliza com a introdução. E o título ele coloca no final, algo mais ou menos assim. Que seria também uma outra maneira. A Amanda já escreveu também alguns artigos, né? Como é que você faz? Qual é a técnica que você usa? Eu costumo seguir a sequência, mas já Sem esqueleto? Ou com esqueleto? Não, sem esqueleto. Mas já aconteceu eu começar pelo método. Já destrinchando o método, já tinha alguns resultados, aí fui completando para depois voltar para a introdução. Sério, como é que você escreve? Usa a sequência somente. Não usa esqueleto? Não. Mas a gente já tem resultado e tudo escrito, né? Para poder escrever o artigo. Então, é preciso detalhar mais algumas partes, mas a aula já podia parar por aqui, vocês já podem começar a escrever. O mundo todo escreve dessa forma. Se você faço minhas as palavras do Sérgio, se você faz uma pesquisa e já concluiu, você já tem tudo. Você já tem resultados, você já tem método, você já tem tudo.
você pode começar por qualquer parte. Se você vai fazer uma revisão narrativa, você vai fazer uma busca pelas suas evidências empíricas. Evidências empíricas são a verdade científica praticada ou provada por outros pesquisadores e publicada. Então, isso é que a gente chama de evidências empíricas. Então, você tem que ir primeiro às evidências empíricas para depois escrever uma revisão. No caso da revisão sistemática, você tem que fazer o projeto, fazer a revisão, para no fim você escrever o artigo. Então, no caso do artigo científico, você tem sempre que ter o material antes. Então, você já domina todas as partes. Você já tem um esboço das partes. E você pode começar de qualquer parte que você queira. Bom, título. Resumo. Title and Abstract. Ao enviar um manuscrito para uma revista, o editor de qualquer revista internacional, o editor, não estou falando revisor, ele vai ler o seu título e exclusivamente a sua conclusão. Se pelo título e pela conclusão ele se interessar, ele vai passar a ler seu resumo. Se pelo título apenas e pela sua conclusão ele achar que não tem futuro, o editor já vai recusar de imediato. Então, a importância de título e resumo é imensa, porque seu artigo estará aceito parcialmente ou recusado já na fase de artigo, já na fase inicial. Ele passa pela mocinha que faz correções de norma, na sequência o editor já vai. Por que se faz isso hoje? Você imagina uma revista que recebe 16, 20, 30 mil artigos. Você já pensou se o editor passar tudo para os revisores? Para os revisores mandarem de volta recusando? Não, então o editor ele já adianta o trabalho do revisor. E assim é o que se pensa hoje. Então, uma outra informação importante para vocês capricharem no resumo. E isso eu digo, deixem para o fim. Deixem o resumo para o fim. Porque muitos artigos não são free, eles não são gratuitos. Mas mesmo assim, nós temos contato com o artigo por seu título e resumo. Então você pode ser citado, você pode ser buscado se a pessoa tiver lido apenas seu título e seu resumo. Então eu diria que esse é o cartão de visitas. E a gente deve aprimorar cada vez mais. Ele dá um checklist aqui esse artigo dá um checklist de título e resumo, mas basicamente é para evitar as abreviações, iniciar o resultado na seção de resultados com a resposta à pergunta da pesquisa, ou seja, o primeiro resultado do resultado já é a resposta que vai levar à conclusão. E checar se você não pulou alguma das partes, que é o justificativa, o background, os métodos, os resultados e a discussão, e algumas revistas não têm essa sequência. No lugar de discussão coloca conclusão, seca. E uma coisa que se faz desde o século XVII, e quem criou essa informação foi Descartes. Revise quantas vezes forem necessárias para que o seu artigo não contenha falhas. E nós estamos ainda na parte de título e resumo. Introdução, que é, cara, uma verdadeira desgraça. Porque os artigos, eles não precisam ter introdução. Introdução não serve para nada. A única coisa da introdução que é importante é o objetivo. Então, quando você escreve mal a introdução, você também pode ter uma recusa de cara.
Se você não sabe nem escrever a introdução, que não serve para nada, quanto mais o resto. Mas a mesma revista, os mesmos pesquisadores, acabam dando algumas sugestões, porque às vezes a gente não sabe o que colocar, o que eu vou colocar na introdução. Então eu posso colocar panorama geral, o que é conhecido sobre o tema, o que é desconhecido sobre o tema, por que seu estudo é necessário, por que seu estudo é importante, o que nós quisemos saber antes de iniciar, ou seja, a sua pergunta de pesquisa também deve estar na introdução. Qual o tipo de estudo e por que você escolheu aquele estudo? E, obviamente, toda a introdução termina com o objetivo da sua pesquisa. Você pode usar uma dessas, duas, três, todas. Lembrando que o único item obrigatório aqui é o objetivo da sua pesquisa. Aqui são apenas sugestões que essa revista faz, para que, se você nunca tenha escrito, você tenha uma noção, ou ter pelo menos dicas de como fazer, o que fazer. Se você é um pesquisador que tem uma expertise em determinado tema, que já lê aquele grupo de revistas, de artigos e tal, a introdução vai estar fazendo um background de algo que você teoricamente já sabe, né? Então, teoricamente, sim. A sequência não é obrigatória, é só para quem nunca escreveu ter uma noção. O método. Gente, o que existe de mais importante numa pesquisa é o método. A gente não tem métodos, a gente tem materiais e método. O método que a gente faz na pesquisa, ele só é um. Não existe mais de um método. Então, se eu pego os dados, analiso os dados e depois chego a uma conclusão, esse é o método dedutivo. Se eu vou buscar as pessoas, converso com elas, tenho uma noção do panorama e depois eu volto para a pesquisa, esse é o método indutivo, utilizado na pesquisa qualitativa. Então, método você só usa um. Agora, materiais aí podem ser vários. Então, métodos, no plural. Por que ele está usando métodos? Cada revista tem um padrão. Então, apesar de a gente ter um consenso de que a gente está usando apenas um método, mas tem revista que é métodos e materiais, outro materiais, mas teoricamente você só está usando um método. Então, gente, o método é como diz Olavo aqui, não tem segredo. O método, o seu objetivo em escrever o método é detalhar o máximo possível para que outros pesquisadores consigam repetir igualzinho a sua pesquisa. Ou seja, o método, você vai fazer uma receita de bolo. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, tira o sal, bota açúcar, acrescenta, no final tem o bolo. Então o método nada mais é do que a receita de bolo da sua pesquisa. E para estudos quantitativos, a maioria de nós faz estudos quantitativos e não qualitativos nesse grupo, ele deve ter no mínimo, mas não são só esses itens, mas ele deve ter no mínimo isso aqui, ó, tipo de estudo transversal, coorte, revisão sistemática, estudo com animal do laboratório, o cenário e os sujeitos da pesquisa, critério de inclusão, critério de exclusão, como foi a coleta dos dados, ou seja, minha variável foram quais? A, B, C, D. O que é A na pesquisa? O que é B na pesquisa? Vou dar um exemplo. O que é morte? Morte é a cessação da vida. Morte. Mas a morte na pesquisa não é só isso. Ela precisa ser conceituada. Então, morte, número de participantes que evoluíram para óbito ou que morreram durante a internação hospitalar. Isso é morte. Ah, mas o cara morreu depois do estudo. No estudo ele está vivo. Não morreu. Outra definição de morte: número de casos que morreram
até um ano após a execução da pesquisa. Então, essa morte, ela continuará sendo a cessação da vida. Mas para aquele pesquisador, a morte, ela é quantificada até um ano depois. Então, toda pesquisa é necessário que vocês conceituem todas as variáveis. Pelo menos no melhor rigor metodológico, é importante que conceitue. E a análise dos dados é o quarto e último item que pelo menos deve ter. A análise de dados não é colocar software. Eu uso Stata, eu uso SPSS, eu uso versão tal, não. É como você fez para tratar estatisticamente os seus resultados. Então, pelo menos esses 4 itens. Quem não tem ideia nenhuma, coloque pelo menos esses 4 itens. Resultados. Apresente os seus resultados. Conte sua história. O que foi que você achou? O que foi que você não achou? Você mudou alguma coisa? Você acrescentou? Algum animal morreu, você acrescentou algum animal? Você retirou algum dado discrepante? Você vai contar a sua história. Só. Não fale mais nada. O que é não falar mais nada? Não discuta. Ah, eu achei mais homens do que mulheres porque o trauma é mais composto de homens. Você está discutindo na sessão de resultado. Isso é errado. Você só deve colocar seu resultado. Então a ordem comum dos elementos é esse. Você vai dizer como conseguiu os animais ou os participantes. Você comprou um animal de algum laboratório. Esse animal, ele é knockout. Ele tem alguma alteração genética para ser mais produtor de colesterol ou menos produtor de colesterol, ou ser geneticamente diabético. Então você tem que dizer os seres humanos, como foi que eles foram chamados, por telefone, por jornal. As características da amostra. Você tem 2 ou 3 grupos. Esses grupos são homogêneos? Ou tem mais obeso no grupo e no outro não tem? A análise principal, que são as 2 variáveis, morte, pneumonia e tal. As análises secundárias, também é estatística, e os resultados inesperados, teoricamente, se eles existirem, não é um item obrigatório, mas se existirem é bom reportar. Então, pessoal, existe uma discussão, e eu já assisti a uma aula, 2 horas, de um psiquiatra explicando só o que era significação, significante, significado, significativo. 2 horas, sem nem parar para tomar água. Porque para a psiquiatria é extremamente importante entender o significante e o significado. O que é estatístico, ele pode ser significante. Mas o que é importante para a estatística pode não ser para mim. E isso quem diz é o pesquisador. Então, cuidado. O retrato da minha sogra é significante para minha esposa, mas para mim não é significativo. Ou seja, o que é estatisticamente significante pode ser que na clínica não seja significativo. O retrato da minha sogra para mim não tem significação. Então, todas as vezes que você for utilizar a estatística usa números. Então, às vezes, a diferença de 0,1 ele já consegue captar como diferente de um grupo para o outro. Então, em estatística, as coisas podem ser significantes. Mas veja, se você tem 2 grupos, está tratando pressão arterial. Um grupo tem como média 100. E o grupo de comparação tem média de pressão 101. Clinicamente, essa medicação que foi utilizada para tratar tem importância de quê? De nada. 1 milímetro de mercúrio não representa nada. E o pesquisador é que tem que dar essa visão aos dados. Isso você faz na discussão, né? Isso, você faz na discussão. Porém, lembre-se, o que é estatístico é significante.
Fim de papo. E aí, existem alguns conselhos também desses artigos que vocês podem acessar lá naquele link, né? Que não há necessidade de a gente estar discutindo todos eles com detalhes, só um panorama geral, trouxe para vocês saberem. E não esqueça de escrever seus resultados no passado. Né? Nós achamos, nós fizemos, né? Foi executado. E use sempre, se você estiver sozinho, a primeira pessoa do singular. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu achei, porque é na minha pesquisa. Se você estiver publicando com mais de uma pessoa, um grupo, utilize nós. Nós fizemos isso, nós achamos aquilo, porque a pesquisa é nossa. No passado se costumava dizer que deveria se utilizar muito a impessoalidade, mas isso de utilizar a impessoalidade foi criada no século XVII. Por quê? Porque as pesquisas até o século XVII, elas não tinham um método rigoroso de delineamento de pesquisa como tem hoje. Então, para eu não me comprometer, no século XVII, XVIII e no início do século XIX, eu utilizava nas teses, nos artigos, a terceira pessoa do plural ou a terceira pessoa do singular. Sabe-se, compõe-se, conclui-se. Porém, os métodos se aprimoraram e as pessoas estão publicando, estão dizendo que lá é verdade. E eu estou dizendo que o que eu vi foi isso. Então, eu concluo ou nós concluímos. Discussão. A gente tem artigo para tudo. Esse grupo aí fez artigo para tudo. A discussão, você tenta trazer amenidade ao seu leitor. A discussão, muita gente que não sabe ler artigo científico, lê da seguinte forma. Veja como é engraçado. Lê o título, dá uma olhada no resumo, lê um pouquinho a introdução para entender, pula o método, olha só gráficos e tabelas e lê a discussão toda, cara. É uma beleza, é onde ele vai aprender, é onde ele vai entender. Então a discussão não faça para você. A discussão é um presente que você dá ao seu leitor. Convença, converse, argumente, contra-argumente, traga o que a literatura diz, faça com que ele acredite que o seu peixe é o melhor peixe que tem para ser comprado. Esse é o que se deve fazer na discussão. Então, não estou aqui eu dizendo, mas o objetivo da discussão é dar ao leitor, veja, dar ao leitor, não é ao editor, não é ao revisor, é ao seu leitor. Um sumário dos principais achados. E na discussão, primeiro parágrafo, a resposta à pergunta da pesquisa. Foi conseguida ou não? E por quê? Primeiro parágrafo. Depois você conversa o que você quiser. Mas você já começa respondendo a pergunta ou dizendo por que ela não foi respondida. Isso também é um consenso já internacional. Então, discussão. Responda a pergunta inicialmente, isso é extremamente importante. No primeiro parágrafo, responde ou não responde. Discuta as suas variáveis. Compare com outros estudos. E seja franco. Fale das suas limitações. O estudo provou ou não provou? E o que foi que lhe atrapalhou? E pense que se você está publicando algo, lembre-se que você se tornará, através de suas palavras, imortal.
imortal em palavras, não imortal espiritualmente. Então, depois que você fez a sua pesquisa, você contribuiu em quê? O que é que vai mudar? Alguma medicação vai mudar? Alguma dieta foi criada? Algum protocolo acabou de nascer? O que é que você contribui para as futuras pesquisas? E aí as suas referências. Então, sempre que puder, use aplicativo. Eu acho mais legal colocar nas normas da revista. Mas a gente tem um aluno aqui nosso, que já é doutor inclusive, que já teve o artigo recusado em 12 revistas. E ele teve que mudar 12 vezes a referência, manualmente. Então, sempre que puder, use o EndNote, use o que você tiver a seu favor. Porque trabalhar com referência, né, nem sempre é fácil. Às vezes a recusa só por causa da referência. Lembrando que as revistas estão cada vez mais incorporando aos seus artigos, depois de artigos publicados, o DOI, que é o Digital Object Identifier. E há alguns softs que trabalham com referência. Você não precisa bater o primeiro autor, o segundo autor, o nome do título. Você pega o número do DOI, cola no soft, e o software ali automaticamente já faz tudo. Já sabe quem é o primeiro autor, quem é o segundo, o local, etial, não é etial, o título, o local da pesquisa. Então esse DOI está sendo cada vez mais incorporado. Quem confere a um artigo DOI não é a própria revista, ela solicita fora da revista. E o DOI é um número internacional de identificação. Não. Você bota o DOI, aí ele já traz a referência. Ele cria, isso já foi incorporado no nosso currículo Lattes. Se o seu artigo tiver DOI, você coloca o DOI, o Lattes já preenche todo o resto. Autoria. Então, trouxe aqui a autoria para... Tem muitas pessoas começando aqui, mas para deixar bem claro que existe um padrão internacional. E às vezes, quando a gente fala, muitas vezes quando o Célio falava, eu dizia, não, isso é coisa que o Célio não é uma coisa que nós estamos falando, nem que o Célio criou. Existe um padrão de autoria. Primeiro, vem o nome da pessoa que escreveu o artigo. O primeiro nome é o cara. Os nomes do meio são pessoas que colaboraram com a estatística, com a revisão do artigo, com sugestões, com ideias, com projeto, mas ele não chegou a escrever o manuscrito. E o último nome é o do orientador ou do supervisor. Isso é um padrão internacional. Então, primeiro coloque seu nome, coloque a reborréia no meio e, por último, coloque o nome do seu orientador. Esse é um padrão internacional. Eu lembro que o mandarim no Rio, quando alguém não cumpre as coisas, você no artigo você vai ficar lá no meião. Ele faz isso. É o castigo que ele dá. Interessante, né? A pessoa começa a colocar isso na cabeça e achar que é importante não ficar no meio. Todas as correspondências, todos os contatos são feitos geralmente com o primeiro autor. Dúvidas, dados são feitos ao primeiro autor. Quando a gente não localiza o primeiro autor, você estiver analisando algum artigo, não perca seu tempo, contacte o último autor, caso seja necessário. Porque os do meio são só para fazer o... Bom, e escolha o jornal. E aqui umas coisas eu aprendi com o Olavo, outras coisas eu aprendi com o Olavo na aula dele. O Olavo me ensinou isso conversando, e depois eu aprendi isso com o Olavo. Eu só vim pensar sobre isso depois da aula de Olavo. No ano passado. Parte 10, que é a escolha do artigo. Então, a taxa de aceite dos grandes jornais é de 10% em média. Só que a gente tem um probleminha aqui, ó. Existe o fator de impacto e o qualis. O que é esse fator de impacto? É o número de vezes que a revista, não é o artigo, é a revista, foi citada nos últimos 2 anos, dividido
pelo seu número total de artigos. Digo de novo, o fator de impacto é calculado da seguinte forma: o número de vezes que a revista foi citada nos 2 anos anteriores, dividido pelo seu número total de publicações nos 2 anos anteriores. Então, esse fator de impacto, ele não tem limite. Então, eu e Célio já publicamos numa revista cujo fator de impacto era 45. Só que a grande maioria das revistas na Medicina 2, elas variam entre 0,0 e 0,9. A revista que tem um fator de impacto 1 já é, pelo menos um B1, um B2, um B1, depende da área, Medicina 1, Medicina 2. Então, a gente deveria sim olhar o fator de impacto. E o Qualis é uma classificação nacional, onde os pesquisadores da CAPES se unem em cada área, Medicina 1, Medicina 2. E aí, como é que a gente faz Qualis A, Qualis B? Como é que é essa pontuação? Quando os orientadores terminam os 2 ou 3 anos de trabalho, na grande maioria 2 anos de trabalho, a gente manda o relatório de tudo que a gente publicou e onde publicou para os avaliadores. Quer dizer, no nosso caso a gente manda para a pós e a pós manda para os avaliadores. Os avaliadores vão ver as revistas no mundo todo onde os pesquisadores do Brasil estão publicando mais. Aquela onde se publica mais é Qualis A. E aí vai Qualis A1, A2, B1, B2, B3, B4 e C. Então, o Qualis é um trabalho da CAPES e é uma classificação nacional. A nossa pós exige de Qualis B3 para cima. O nosso grupo aqui, o Célio, a gente está sempre um passo adiante da pós. Nós já estamos querendo de B2 para cima, no nosso grupo, para ver se a gente consegue melhorar as nossas citações, as nossas publicações. Então, veja, vamos filosofar um pouquinho. Imagine a revista de Engenharia Química, mais importante do mundo. Ela é citada ou não é citada? Ora, se a gente tem a revista de Engenharia, que é a revista mais importante do mundo, ela deve ter inúmeras citações e pouquíssimos artigos. Logo, o fator de impacto dela é altíssimo. Altíssimo. Qual o Qualis dessa revista para a medicina? Não estou perguntando o fator de impacto, estou perguntando Qualis. Qual o Qualis dessa revista que tem altíssimo fator de impacto para a medicina? E aí? Baixo. Mas a revista é uma das mais importantes do mundo. E aí, como é que fica o Qualis? Baixo. Baixo. Por quê? Porque o conteúdo dela é de interesse. A área é Medicina 2. O pessoal da Medicina 2 publica pouco nela. O pessoal da Medicina 2 publica pouquíssimo ou nada na Engenharia Química. Então, existe essa discussão entre se eu escolho pelo fator de impacto ou se eu escolho pelo Qualis. Essa discussão no Brasil inteiro. O pessoal de São Paulo acha que deve se observar exclusivamente o fator de impacto. Mas quando eles vão escrever, eles só escolhem revistas médicas. Quer dizer, é um contrassenso. Quer dizer, ele escolhe o fator de impacto, mas escolhe também o Qualis. Então, muito cuidado na hora de escolher sua revista. Como vocês são alunos brasileiros, a gente recomenda que seja de Qualis B2 para cima. Igual, só um comentário. Na Medicina 2 havia uma decisão que se o Qualis não, o impacto de facto fosse acima de 3.9, a revista seria A. Outras áreas não fazem isso, não aceitam dessa forma não. Na Medicina 2 existe essa tabela. Existe. 3.9, que é altíssimo, né? É altíssimo. Tem outras
outras questões. Se a revista está no Cielo, ela é B3. Aliás, MIP. Se ela está no PubMed, ela é B3. Né? Se ela está no Cielo, ela é B4. Né? E no PubMed, B3. Então a revista deve também ter a indexação também da revista, que a área aceita. Agora, outras áreas não aceitam não. Aí tem algumas revistas que a medicina, para valorizar a revista, é muito difícil. Né? Mas tem outras áreas que, se a revista pode não ter impacto nenhum, está nem classificado de impacto, não está no PubMed, não está no CIE, não está em nada, mas algumas áreas acham que aquela revista é importante para a área nacional. Então eles querem fomentar a revista e aumentar o impacto dela. Isso acontece na área da educação, em algumas coisas assim. Às vezes a revista aqui é 0,0001, né? Então está como a 1 na área da educação, do ensino, com impacto baixíssimo, né? Porque a área acha que é importante. A área da educação, às vezes, está pontuando a apostila. Você faz uma apostila na faculdade, colocou como produto e eles dão 200 pontos, que para a gente seria 2-1. Né? Então muda muito de uma área para outra. Então não tem um critério geral, né? Então depende muito do comitê de área, de repente até critério de amizade mesmo. O pessoal está na revista, vamos melhorar essa revista que eu estou nela. Tem muito vaidade, tem tudo isso, né? Então só complementando. Professor, por que você deseja que não acha, se botar uma revista que não é tão conhecida, você não acha o fator de impacto? Aí o que é avaliado é aquele ISSN, né? Não tem um código desse? Tem. Como é que essa revista é classificada, por exemplo, para uma seleção dessas que a gente tem aqui? Depende do edital. Veja bem, ISSN aí ela não tem fator de impacto, ela tem um ISSN, mas não foi... Se você fizer a seleção aqui no nosso curso, não tiver com fator de impacto nem quais, não vale nada. Para a gente não vale nada. Porque se ela está indexada, ou no Cielo do PubMed, ela tem um quais. Mas pode acontecer o seguinte, uma das coisas que eu lembro que o Olavo até pontuou isso aqui, quando ele falou, e como o Timbó colocou agora, como isso depende da produção dos grupos para a CAPES qualificar, isso é feito, vamos dizer, a cada 2 anos, tipo, você pega uma revista que é nova, ela indexou, ela é indexada, está toda registradazinha, está tudo isso, mas ela ainda não teve esse recebimento dos grupos de pesquisa, de quem publicou lá, para gerar esse fator de impacto e esse fator de qualificação, então tem quase nenhum. Não, mas o impacto é diferente. Sim, o qual sim. Por exemplo, se ninguém, você vai entrar na área de medicina, na medicina todos, a revista não está, aí você não acha em lugar nenhum. Mas a partir do momento que alguém da área publicou, o pessoal da área, quando for avaliar, vai ver se ela tem quase. Mas às vezes não tem quase nenhum mesmo. Se ela não tem citações, não tem nada, e a área não acha que é importante, ela vai continuar sem. Né? E o ISN não avalia nada. Então, antigamente se via, antes de criar o Qualis, era essa revista era nacional ou internacional. Depois que se criou o Qualis, mudou. Acabou. Até porque muita gente começou a usar a prerrogativa de internacionalização de revistas. Então, tem várias sociedades que colocou assim, então bota Jornal Internacional de não sei o quê, sendo basicamente local. Entendeu? Como às vezes você vê aqui, às vezes um congresso nacional que não tem nenhuma pessoa de fora assim, Congresso Internacional de não sei o quê. Não às vezes bota para glamour, para conseguir uma bolsa, para conseguir verba, para conseguir não sei o quê. Cada vez maior, né? Você não editar, isso é local, nacional, regional. Eu vou explicar só, já estamos terminando, mas eu vou explicar a resposta dessa pergunta, que é o seguinte. Só existem 2 critérios para uma revista qualquer no Brasil ser internacional. Até a revista do HGE, do nosso querido e amado HGE. Quais são os 2 critérios? A primeira, que ela contenha artigos de várias partes do mundo. Segundo critério, que ela seja citada por pesquisadores do mundo inteiro. Só esses 2 critérios já fazem dela internacional. Pode ser a Revista Brasileira de Célia, ou a Revista Brasileira de Timbó. Mas, se
houver somente esses dois critérios, a revista já passa a ter caráter de internacionalidade. Não precisa estar em inglês, pode estar em japonês, pode estar em aramaico, mas se ela tiver artigo de fora daquele país e se ela for citada pela comunidade internacional, ela é sim uma revista internacional. E a sequência desses artigos, ela continua. Quem tiver tempo, quem gostou desse tema, os próximos artigos são: recebo não, o que devo fazer? A gente vai tentar, né, que o não é muito frequente. Depois, mas o outro artigo tem: como devo responder aos revisores? Enfim, essa série é muito gostosa de ler. E os artigos têm no máximo 2 páginas, cada um. Melhor ainda. Que é melhor ainda. Então eu convido todos a continuarem esse tema interessante e espero ter contribuído com vocês para que vocês comecem a escrever. Obrigado. Obrigada.